nós sabemos bem que o ambiente que nós conseguimos enxergar não é aquele que se apresenta em sua totalidade aqui nessa casa. Então, quando entramos aqui pelos corredores, quando sentamos aqui em cada cadeira, quando olhamos a cada companheiro que aqui está, não estamos sozinhos, acreditem. Bem, nós fomos convidados mais uma vez pela casa, esses companheiros queridos, que já há algum tempo nos confraternizamos no movimento espírita. Está aqui o Vitor, que tocou algumas músicas que nós tocamos na Comerge, e os momentos que se aproximam da Comerge são momentos em que as músicas então tocam mais profundamente em nossos corações. E nós fomos convidados pela Christian para falar um pouco sobre Jesus. E aí vamos abordar um pouco uma outra questão, que não aquela que a nossa companheira Ângela falou aqui. Nós iremos falar, o tema da noite é Jesus pode curar você. Que não deixe de ser uma vivência com Jesus, Ângela. Mas foi o tema que foi proposto a nós. E todas as vezes que nós pensamos em Jesus e que nós direcionamos os nossos corações ao Mestre, invariavelmente acende uma luz dentro dos nossos corações. Todas as vezes. Em cada música, em cada reflexão, em cada gesto, em cada olhar, em cada pensamento, configura dentro de nós uma recordação que, se pudéssemos aqui expor nossas telas mentais nesse instante, ao pensarmos no Mestre das almas, o médico das almas, nós iríamos ver que nossos pensamentos nesse momento encontram-se muito mais atentos, abertos, vigilantes, luminosos. Então, quanto cada um de vocês que daqui eu consigo enxergar. E olhando para cada um, nós conseguimos ver o reflexo dele. E aquele Jesus que a doutrina espírita nos apresenta é um Jesus presente, desconectado da cruz inerte e abraçado em nossos corações. É o Jesus que trabalha dia a dia sem parar. É o Jesus que opera prodígios, que modifica vidas, que nos faz repensar a todo instante o que queremos e o que fazemos e o que estamos fazendo com nossas vidas. Possivelmente, nas nossas últimas reencarnações, às 19h35 da noite, há 100, 200 anos atrás, possivelmente não estávamos fazendo isso que estamos fazendo agora. Alguns aqui sim, outros ainda não. E algumas reencarnações atrás ainda, Marx, talvez nós nem estivéssemos falando no Mestre, estivéssemos então refletindo sobre outras coisas. Mas os seus ensinamentos são tão profundos e tão atualizados que ele corta os séculos para que na noite de hoje nós estejamos falando de um tema comentado há mais de 2000 anos e continua sendo atualizado e atual aos nossos corações. Algumas pessoas já tentaram e continuam tentando atualizar Kardec. Algumas pessoas continuam tentando atualizar a gama de informação que nos oferece o Espiritismo, sem êxito. E pasmem, algumas pessoas tentam atualizar Jesus, mas ninguém ainda conseguiu compreender em sua totalidade aquilo que ele nos apresentou. Nem mesmo os grandes missionários conseguiram embarcar
tudo que Jesus oferece. Porque para compreendermos Jesus, é como se nós pegássemos um copo de água e quiséssemos botar todo o oceano dentro de um copo de água. E o copo de água são nossos pensamentos, a nossa maneira de encarar a vida e de conseguir assimilar conhecimento. É um copinho de água. Tem gente que tem uma bacia, um balde, tem gente que tem até uma cisterna já. Mas mesmo assim, insuficiente para colocar toda a água do oceano dentro dele. Falta muito ainda para a gente, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. E quando nós estamos falando de Jesus, que pode curar cada um de nós, nós queremos fazer um pequeno recorte, que é o que nos cabe, que é o que nós damos conta, de um Jesus que conseguiu curar dores no coração, dores na alma, feridas nas peles, conseguiu fazer com que algumas pessoas voltassem a enxergar, e conseguiu fazer com que outras tantas voltassem a caminhar, e conseguiu fazer com que outras tantas despertassem seus corações para a realidade espiritual. E se nós estamos aqui hoje, numa noite de quarta-feira, que antecede o futebol, a novela, e se nós escolhemos estar aqui hoje, agora, depois de um dia duro de trabalho, ou algumas pessoas vindo da escola, do estudo, da faculdade, enfim, fazem com seus afazeres, se nós estamos aqui agora, sem ninguém mandar a gente vir aqui, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma opressão, sem nenhum toma lá da cá, é porque nós já fomos, de certa forma, tocados. Fomos tocados. Cada um aqui despertou em algum momento, por alguma ocasião, por algum motivo. E Mateus, no capítulo 4, no verso 23, nos diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É isso que Jesus fazia a todo instante. O seu poder espiritual era tão profundo, era tão grande, o seu magnetismo era tão poderoso, que não existia uma alma, como ainda não existe, que chegasse próximo do mestre e não se modificasse. Se não por inteiro, mas em alguns momentos sim, conseguia modificar-se. E Jesus a todo instante chamava atenção para as coisas que não são materiais, imperecíveis, para as coisas que valem a pena dedicar a vida, para as coisas que valem a pena viver, que não aquelas puramente materiais. Porque, como nos diz Emmanuel, o reino de Deus não chegará com características humanas, porque tudo que os olhos da carne vê, ou está morto ou vai morrer. E o reino de Deus é imaterial. E Jesus nos alertava: se vos disser que o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acreditei, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. E se ele não é material, e se ele está dentro de cada um de nós, qual é o tamanho do teu reino? Qual é o tamanho do teu coração? O que você vai fazer com o reino que existe dentro de você? Tem um centro espírita enorme dentro do teu coração. Tem um centro espírita que não cabe dentro do Francisco de Assis, que já é um centro grande. Mas dentro do teu coração tem um centro espírita enorme, e que cresce a cada dia, porque a cada dia você renova a esperança de que a vida cresce diante dos nossos olhos, e a fé remove montanhas entre aquilo que a gente é e aquilo que nós gostaríamos de ser.
e que nós ainda não somos. Porque eu tenho certeza, eu estou muito longe de ser o Saraiva que eu gostaria de ser. O Saraiva que minha mãe gostaria que eu fosse. O filho que ela gostaria que eu fosse. Que o meu pai gostaria que eu fosse. O esposo que minha mulher gostaria que eu fosse. Mas estou indo, tá? Eu também não posso desanimar ela, né, gente? Tá aqui na frente. Estou indo. Demora muito não, gente. Mas nós estamos caminhando em vias dele. Porque a fé que existe dentro de cada um de nós é a fé que vai nos enxergar como pessoas saudáveis, espíritos imortais, herdeiros do infinito. Porque se muitos aqui herdarão os bens materiais que nossas famílias deixam para nós, para cada um de nós, e é importante que nós a tenhamos, mas nós temos uma coisa muito mais importante que isso. Nós somos herdeiros do infinito, e isso não tem legislação na terra que consiga mensurar. Não existe um inventariante na terra que consiga dizer para você: nossa, como é grande isso que Deus te deu. Apenas temos percepções do que pode acontecer e o que vamos herdar, mas estamos em via de construir isso dentro de nós. E a fé que vai nos movendo e vai nos oferecendo esses instantes espetaculares de nos reconhecermos filhos desse Pai. Irmãos em Cristo. E como é bom olhar para cada um de vocês aqui e enxergar um irmão. Como é bom, gente. Imagina se a gente chega aqui e encontra um monte de gente que a gente não gosta, e fala: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas não. E é bom perceber que nós somos irmãos, porque tem muita gente mais bonita que eu aqui. A gente pode pensar assim: nossa, um dia eu posso ser assim, bonito assim. E se nós estamos falando de fé, se nós estamos falando de fé que remove montanhas e que oferece uma paz indissolúvel, nós precisamos então deixar para trás os nossos atavismos, os nossos preconceitos, a nossa forma de ver a fé, de encarar a fé, aquela que nós vivemos há milhões de anos atrás, aquelas que nós nos entregamos de boa intenção, sim, mas cheias de erros, cheias de atalhos mal construídos. E agora a doutrina espírita nos oferece uma fé diferenciada, que não está impregnado em lugar nenhum material. Porque a fé, meus irmãos, é essa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Existe um capítulo chamado A Fé Divina e a Fé Humana. E o Espírito Protetor, em Paris, em 1863, nos diz o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. A fé é um sentimento, então ela não é um raciocínio, ela não é nada material, ela não é um pensamento, ela é um sentimento. E se é um sentimento, existe dentro de cada um de nós. Porque não há um ser vivo nessa terra, ou desencarnado, que não tenha sentimento. Nós podemos até falar assim: nossa, esse rapaz não tem sentimento, que crueldade. Mas tem sentimento. E se não existe uma pessoa sem sentimento, não existe uma pessoa sem fé. Agora, é um campo fértil. Tudo que planta dá. E aonde a gente quiser direcionar a nossa fé, ela vai. Porque ela é obediente. Ela é sensível. É dócil aos nossos pensamentos. Aonde vai a tua fé?
aonde leva a tua fé? Aonde ela te leva? E como nos diz Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E ele ainda usa o falhar, porque é uma palavra dos homens e mulheres que não aprenderam a cultura ortodoxa, mas entendem de cultura universal, entendem de moralidade. Porque homens e mulheres do campo talvez consigam ensinar a muitos outros catedráticos o que é viver a fé de Deus. E eu já andei pelo sertão do nosso país. Eu sou recifense, sou pernambucano. Aí um amigo ali, outro dia eu falei, eu sou de Recife. Ele falou, a sua cabeça não dá para esconder mesmo não. Chatadinha, né, meu filho? Cheirinho de rapadura. Não dá para disfarçar mesmo não, a gente gosta. Lá no sertão, a chuva demora a cair, né? E a pele fica grossa, porque o sol castiga. Mas ao mesmo tempo, Silvana, que a fé castiga, ela alimenta a fé na alma. Ela faz com que homens e mulheres se entreguem ao trabalho profícuo todos os dias, a fim de esperar, nos 365 dias do ano, um dia apenas que possa cair uma gota d'água, para ficar tudo verdinho, e a asa branca poder passear por cima do verde. É muito lindo aquele chão rachado, porque reflete a alma amadurecida. Homens e mulheres que passam uma vida sem abrir um livro, mas que dentro de suas consciências está gravado, como nos diz o Evangelho, como nos diz o livro dos Espíritos, a lei de Deus. Isso é fé, é sentimento de uma destinação que cada um aqui sabe de onde quer chegar. No fundo, Marcos, você sabe onde você quer chegar. No fundo, Marcos pai, que é cheio de Marcos. O bom que a gente só sabe é um nome só para todo mundo. Se esquecer é um só. No fundo você sabe onde você quer chegar. Cada um de nós sabe. E está aqui, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é o sentimento no homem de sua destinação. E se não bastasse isso, ainda Joana de Ângeles vem e ainda distribui mais reflexão. E no livro Homem Integral ela fala assim, que todos nós nascemos simples e ignorantes. Simples enquanto a nossa constituição, ignorantes enquanto a nossa destinação. Mas no dia que nós começamos a tatear a racionalidade, nós começamos a entender aonde nós queremos chegar. Porque se até na vida é assim, quando a gente começa a namorar, antes de namorar, a gente começa a paquerar, a gente quer namorar. E antes de namorar, depois que namora, depois logo quer noivar. Aí começa a ansiedade querendo casar, ansiedade danada. Nós ficamos noivos, né, amor? Ficamos o quê? Quase 4 anos noivos. Ansiedade querendo casar. Eu falei, gente, então, a eternidade pela vida, pelo amor de Deus, que pressa é essa? Mas a gente sabia que a gente queria. Casei, acredito. É porque ela sabe quanto tempo a gente estava namorando. Aí pensa assim, casou. Casamos, casei. Sem saber, tá, gente? Depois eu explico. Casei sem saber. Mas a gente sabe onde quer chegar. E agora que a gente casou, a gente quer filho.
E cada um aqui sabe o que quer da sua vida. E Deus sabe o que a gente quer. E qual é a intenção que a gente tem a fé de querer isso. Porque uma coisa eu aprendi durante os 10 anos que eu tenho me dedicado profundamente a entender o Espiritismo. Não consegui 0,1% de entendimento ainda. Mas uma coisa eu aprendi. Que o que move nossas vidas é a fé e a intenção. E só Deus julga a intenção. E o Evangelho, o que ele faz em nossas vidas? Modifica intenções. Faz com que nós modifiquemos as nossas intenções, as melhores intenções sempre. É melhor viver assim. Não é? Porque quando a gente encontra uma pessoa que tem mais intenções, principalmente as mulheres que têm um sentido mais aguçado, é um médium constante, 24 horas, meu Deus, que logo fala assim, não bateu, não sei o que é, todo arrepiado. Mulher assim, a minha então, nós estamos aqui no lugar, daqui a pouco a gente entra, estou adorando o lugar, falando, amor, meu Deus do céu, finge que não ouço, né? Que eu estou gostando e tal, estou conversando, né, meu amor. Isso não é muito daqui não, um negócio meio, né? Meu Deus do céu, para que isso agora, gente? Para que essa mediunidade nessa hora? E depois a gente sai. Aí depois, quando a gente vai ver, aconteceu alguma coisa. Não é o que as mães ficam a toda hora com os filhos? E não segue o conselho de mãe não, para você ver. Porque além de você levar a topada, você vai escorrer a vida toda. Eu te falei. Ela está rindo aqui. Se preocupa não, isso acontece com a gente também. Eu te falei. E aí o Espírito continua falando assim. A fé é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio o estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. A fé está dentro da gente. E se nós somos filhos de Deus, vós sois deuses. Não é isso que Jesus falava? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E muito mais, porque vós sois deuses. A força da fé um dia fará com que todos nós manipulemos as energias cósmicas universais e faremos coisas prodigiosas. E Deus queira que a gente ensine a nascer cabelo, porque do dia para a noite, Leonardo, nós vamos estar com a cabeleira bonita. Não precisa nem passar o pente. Vai acordar do jeito que a gente quer. Ah, hoje eu quero estilo Elvis, né? Negócio topetão bonito. Mas nós conseguiremos fazer coisas prodigiosas. Vai acabar com a chapinha, com a escova progressiva, com os salões de beleza. Porque vai existir o passista do cabelo. Senta aqui, meu filho, você quer como? Eu quero californiano, pá! Eu sei o nome, porque eu não ouço isso. Eu quero estilo californiano, aí parece aquelas pontas bonitas, douradas. Duvido alguém querer, eu quero estilo Saraiva. Curtinho e brilhoso. Deus queira que ninguém vá nesse caminho, senão a fé de novo vai por água abaixo. Mas nós somos deuses, herdeiros do infinito. E o Espírito chega ainda, o Espírito protetor, Silvano ainda chega para a gente e fala o seguinte:
Vou falar com a Silvana que ela está aqui atrás, tadinho. Quando eu venho aqui, eu sempre fico pensando quem está ali atrás, porque, né, fica olhando para frente, não dá para olhar para cá. Aí o Espírito ainda fala assim, ó: até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. Até o advento do Espiritismo, nós só enxergávamos Jesus como chefe de uma religião. Entrou, está salvo. Está para fora, está no mármore, queimando. Ah, essa religião não pode, essa não pode, porque essa aqui tem um monopólio de Deus e a outra não tem. Essa aqui monopolizou a fé, a outra monopolizou o milagre, e a outra a salvação. Aí fica uma confusão danada. É igual supermercado, cada um faz uma promoção diferente da outra. Aqui a fé é mais barata, vem para cá. Aqui você salva em 2 dias, lá outra salva em 10. E o Espiritismo não tem isso não, porque Jesus não é chefe de religião nenhuma. Jesus é médico das almas. Ele é filho de Deus. Ele é nosso irmão de caminho. E Ele nunca nos deixará órfãos, porque esse foi o seu desejo e essa foi a sua promessa. E nenhuma promessa de Jesus foi descumprida, e nunca será, porque o Evangelho do Cristo é o Evangelho universal. Ele não existe só aqui na terra, porque seria muita pretensão nossa achar que só o planeta Terra, de provas e expiações, que tem pouco mais de 7 bilhões de pessoas, tem o poder oculto de conhecer a Jesus e a Deus. É muita pretensão nossa. 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de universos, e só existe a gente. A fé é só a nossa. Nós somos os seres mais inteligentes do todo o universo. Não somos, mas nós somos igual a todos os outros planetas, todas as outras galáxias, todas as outras dimensões, filho do mesmo Pai. E isso já basta para nós adentrarmos em qualquer morada, porque na casa do meu Pai existem várias moradas, e a cada palavra de Jesus é uma gota homeopática de paz em nossas almas. Cada parábola do Mestre é uma gota homeopática, muito mais poderosa que essa de Hahnemann. Muito mais poderosa. Mas que Hahnemann anda ali, coladinho com ele. Porque foi Hahnemann que desvelou, dizendo que existe um tipo de doença só, que ele chama de psoríase primária. E os homeopatas, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E daí, e dessa daí, vem todas as outras. E Jesus continua pingando homeopaticamente o amor em nossas vidas. E a nossa fé vai sendo cada vez mais enriquecida, alastrando-se, ganhando capilaridade. E eu vos repito, nos diz aqui o Espírito Protetor, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por sua vontade de serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas.
A fé humana ou a fé divina, segundo a aplicação que o homem... A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dá às suas faculdades. Ou seja, é preciso ter muita fé para desenvolver uma nova empreitada em nossa vida. Porque quando nos lançamos a estudar, nós temos fé de que vamos chegar até o final daquele estudo. E quando queremos inaugurar uma nova situação em nossas vidas, nós temos fé que iremos conseguir. Essa é a fé humana. Mas a fé divina é aquela que cura as nossas dores quando a nossa fé humana falha. A fé divina é aquela que nos ergue quando nossas caminhadas no dia a dia tropeçamos inúmeras e inúmeras vezes. E quando nos víamos sozinhos em nossos quartos, chorando à noite, com o coração oprimido, sofrido, em angústias que só nós e Deus sabemos, é nessa hora que a fé realiza prodígios, se nós soubermos identificá-las e executá-las em nossa vida. Jesus curou muitos corações. Existe aquela história da mulher hemorrágica, que ela, ao tocar na orla, na pontinha da vestimenta de Jesus, ela foi curada. Jesus, no meio da multidão, um monte de gente, imagina um monte de gente igual aqui. Aí Jesus está passando, está falando com as pessoas, esbarrando umas nas outras, tocando em Jesus, mas teve uma que tocou na orla da vestimenta de Jesus, e ele parou e falou: quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher se apresenta na frente dele, trêmula, com medo, porque imagina, uma mulher com fluxo sanguíneo há 12 anos, e naquela época, quando a mulher estava com fluxo sanguíneo ativo, ela era impura, não podia tocar em ninguém, não podia tocar em homem, não podia tocar em ninguém, podia tocar nela, porque ela estava impura. Imagina 12 anos impura. Ela toca, porque ela tinha medo de tocar em Jesus. O que as pessoas podiam dizer se ela era impura? Não é isso? Para que eu vou tocar nesse homem, meu Deus? Aí o pessoal vai me apedrejar. E Jesus estava passando próximo da casa dela, e ela ficou sabendo: sabe aquele moço, aquele Jesus, aquele que realiza prodígios, aquele que vai implantar o reino de Deus na terra? Sabe aquele moço que vem da Galileia, de sorriso brando, de olhar carinhoso, de cabelos cortados a Nazarena, que nem nos diz Emmanuel, com fios dourados? Sabe aquele homem, de abraço aconchegante, de palavras dóceis, de olhar humano e divino? Sabe aquele homem? Vai passar aqui pertinho. Ela se preparou, correu, tocou na orla da sua vestimenta e foi curada. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te curou. Jesus quis dizer para ela e para todos nós que nós temos o poder de nos curar, porque Jesus pode curar, mas em nenhum momento ele quis levantar a bandeira do eu posso mais, porque eu sou filho de Deus. Não, ele a cada hora dizia: a tua fé te curou, porque você removeu montanhas dentro de você. E assim ele fez com a mulher hemorrágica, e assim ele fez com o paralítico, e assim ele curou, por incrível que pareça, a sogra de Pedro. Não sei como é que Pedro ficou, mas curou a sogra dele.
A sogra de Pedro estava pegando fogo, estava com a febre danada. Ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Quando deram a notícia para Pedro, sua sogra está levantando, né? Está boazinha, está tinindo. E termina assim a narração do Evangelho de Marcos. E ela levantou, foi curada e levantou e começou a servindo-lhes. Começar a curar minha sogra, começar a servir tudo que a gente pede. Minha sogra está curadinha, meu irmão, não se preocupa não. Fez uma cara aqui, sogra é linda, não imagina. Algumas pessoas conhecem minha sogra, eu gosto dela, tadinha. Aqui, mas então, curou muitas pessoas. E tem um caso que é intrigante, e aconteceu aqui em Macaé. Caso intrigante, aconteceu aqui em Macaé. Alguns anos atrás nós estávamos empenhados em desenvolver um trabalho aqui em Macaé. Fazíamos trabalho todo dia, começávamos cedo, terminávamos muito tarde, e aquilo se configurou durante mais ou menos 90 dias. Existia um companheiro que trabalhava conosco, que mora na região rural de Macaé, e ele dirigia um caminhão para a gente. Em suas palavras, você notava que era um companheiro dócil, alegre. Em suas posturas, você notava que era um companheiro honesto, com uma moral ilibada, de moral ilibada. No trabalho do dia a dia, se mostrava sempre disposto e sorrindo, como pouco de nós fazem durante um dia todo de trabalho. E o trabalho dele é pesado. Dirigia um caminhão, botava peso, tirava peso, dirigia o caminhão, botava peso, tirava peso, dirigia o caminhão. E já aparentava mais de 40 anos de idade, onde as forças não estão, iguais às de 20. E eu começo a sentir isso já. Estou aqui, meus pés já estão doendo. Já. Aí Niraldo falou assim para mim: Saraiva, meu filho, você está muito novo, você vai caminhar, pelo amor de Deus, não volta mais aqui não. Fui procurar ele, você que estava com o pé inchado. Ele falou: você não bebe, você não fuma, você está de pé inchado de quê? Você vai catar roquinho, vai caminhar, vai fazer exercício. Comecei a fazer, melhorei. Mas enfim, vamos voltar para cá. Niraldo que não me ouça aqui, não foi, ele não falou assim desse jeito, né, meu gente? Pelo amor de Deus, não vou no consultório do médico, o médico vai falar assim comigo. Mas achei conta aumenta um ponto. Aí, esse companheiro se apresentava diante de nós com muita fé no dia a dia, do trabalho. E eis que um dia, o filho desse nosso companheiro, um garoto jovem, disposto, cristão, abnegado, estudioso, consciente do sentido da vida, aparece com um tumor no cérebro. E os diagnósticos foram os piores possíveis. Vai viver poucos dias. Então, quando ele entrou para a internação, ele já começou a ver a vista dupla. E as coisas já estavam tudo embaçadas. E os médicos preocupados e os amigos preocupados com como iria falar com o pai. Chegamos para ele, os amigos mais próximos, eu não estava presente, mas aqueles mais próximos do seu coração. Olha, felizmente o diagnóstico médico não é dos melhores. Seu filho aproveita enquanto ele está aqui, está consciente, fica com ele um pouco mais. Ele ouviu aquilo. No momento, o primeiro impacto foi de introspecção, de reflexão, analisando o diagnóstico, porque ninguém recebe uma notícia dessa de sorriso nos lábios. E após alguns dias, o filho dele internado, ele retorna ao nosso convívio no dia a dia e fala que o filho dele vai ser curado.
e nós conversávamos entre nós. Difícil, né? Isso é difícil. Mas ele falava que o poder de Deus não tem limites. Porque não existe um médico nessa terra que estudou na escola que Jesus estudou ainda. Porque não existe um especialista nessa terra que ainda saiba fazer, que já saiba fazer o que Jesus sabe fazer. E a fé daquele homem fez com que ele ficasse do lado do filho dele vários e vários dias em oração. E o quadro piorava e ele orava. E o quadro avançava e ele orava. Em nenhum momento ele vacilou dizendo que o filho dele ia desencarnar. Semanas depois, para surpresa dos médicos que o acompanhavam, sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de tratamento mais profundo, como o tratamento que já era dado pela medicina nos primeiros dias. O tumor diminuiu e sumiu. Ninguém, nenhuma mente humana, nenhum bisturi humano abriu a cabeça daquele companheiro para fazer alguma cirurgia. Quem operou aquele menino foi o seu pai. Quem operou aquele companheiro foi a fé viva que tinha dentro do seu pai, que fez remover as montanhas que existiam diante dos seus olhos. E aquele garoto saiu caminhando do hospital muito melhor do como entrou. E hoje continua vivo entre nós, andando, falando, criando, estudando, se especializando, e certamente um prodígio foi verificado de um homem do campo. Claro que existem outros aspectos que nós precisaríamos analisar, como merecimento, como vários outros aspectos, que nem todo mundo se cura, né, gente? Assim, dessa forma. Precisamos entender isso. E é legal que entendamos isso. Fiquemos felizes por isso. Porque a doença é uma desorganização psíquica. Quando o nosso psiquismo está em desalinho com as leis de Deus, nos diz André Luiz, a carga mental se eleva, chega a dimensões inacreditáveis. Aquilo é gerado uma força tamanha, uma tensão tamanha, que passa para o perispírito, e o perispírito, por sua vez, passa para a carne, para o nosso corpo material. E o corpo material sente. Porque embora tenhamos 50 trilhões de células em nosso corpo trabalhando, a desorganização psíquica contra as leis de Deus ferem essas células e fazem com que o nosso corpo adoeça. Porque essas células são altamente maleáveis. Aonde você quer que ela vá, ela vai. O que você quer que ela faça, ela faz. E se você agride ela se lesiona, ela fica ferida e aparece o ferimento. Poxa, Sarah, você começou falando tanta coisa boa, agora para que falar tanta coisa assim, para a gente ficar reflexivo? Porque a vida apresenta essas coisas em nossa caminhada. Mas Jesus nos oferece o bom ânimo, a esperança, a fé viva,
os momentos felizes, todas as nossas dificuldades serão superadas, acreditem ou não. Todas as nossas amarguras, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas obsessões serão transformadas um dia em alívio para nossas almas, Vitor. E onde havia choro e ranger de dentes, haverá sorrisos e abraços quentes. E onde havia lei de talião, olho por olho, dente por dente, haverá o amor cobrindo a multidão de pecados. Aonde uma só alma estiver chorando, um dia haverá muitos milhões de almas amparando aquele companheiro. Porque nós vivemos uma mudança contínua em nosso psiquismo e em nosso planeta. E nós não estamos aqui falando para, assim como Jesus não fez, para multidões. O Evangelho de Cristo fala para coração. Coração. Porque antes da sociedade ser curada por completo, haverá de cada cidadão se curar primeiro. Cada um de nós haveremos de mover a usina de luz que existe dentro da gente, de paz, de aconchego, de sossego. Haveremos de mover essa usina e transformarmos pessoas e depois nações. E alguns espíritos falam assim: nós chegamos no fundo do poço, não tem mais jeito não. Está louco? Você não está vendo como está essa economia do país? E a política, meu Deus? E os partidos? E as pessoas? E os banqueiros? E os empresários? E as igrejas? E os centros? Num psiquismo terrível, pessimista. Parece que Deus perdeu o controle da nossa vida. Parece até que vivemos uma coisa que nunca vivida antes na história da humanidade. Na época de Jesus, Bartolomeu procurava o mestre, sempre cabisbaixo, triste, muitas vezes choroso. Sempre quando ia falar com o mestre, falava assim: mestre, está difícil, né? O Império Romano está aí, o câmbio não está legal, esse juiz do Sinédrio aí, eles julgam direto, né? Uns são absolvidos, outros não. Que injustiça é essa? Senhor, está difícil demais, Israel está falindo. O mercado de peixe lá em Betsaida, está difícil demais vender um peixe. Gente, como é difícil, inflacionou o peixe. Jesus olhava para Bartolomeu, ouvia atentamente, e no capítulo 8 do livro Boa Nova, Jesus conversa com Bartolomeu, que Bartolomeu vivia cabisbaixo, choroso. Parecia aquele amigo nosso que quando chega perto, você sabe o espalha montinho, bolinho, espalha bolinho. Você está aqui conversando, tem 3, 4, 5, aí chegou. Ih, rapaz, esqueci que está negócio no fogo ali, peraí. Ih, rapaz, negócio da minha carteira está no carro. Bartolomeu estava assim. Chegava, queria contar logo, que não pescou nenhum peixe. Aí Jesus vai conversar com ele. Porque, gente, para que nós possamos ter a noção do que nós somos e do que nós nos apresentamos hoje, nós precisamos entender que nós temos, e André Luiz fala isso no livro Ação e Reação, não André Luiz, um obsessor que conversa com o instrutor Silas e André Luiz, no capítulo 8. O obsessor ensina a André Luiz e a Silas como que se dá o processo obsessivo, e como que a pessoa fica assim, cabisbaixo.
como que a pessoa fica intransigente com as coisas. E o espírito Leonel adverte André Luiz e Silas dizendo o seguinte, que eles queriam entender como é que eles faziam aquele processo obsessivo para a pessoa ficar cabisbaixa, que nem diz lá na minha terra, todo mundo fino. Aí diz assim, ó, sim, aprendemos que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Um desejo central. Ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Nós emitimos ondas contínuas do nosso desejo central. E cada um aqui tem o seu. Alguns precisam ser reparados, outros não. Mas existe um desejo central em nossas vidas. Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Isso é um espírito, um obsessor falando, tá? Está sabendo mais da gente aqui, ó, um obsessor. O meu não fala essas coisas para mim, se ele falasse. Então ele fala assim, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. A gente conhece. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. O que nós estamos refletindo? Qual é o nosso reflexo? Porque Jesus, quando olhou para a mulher hemorrágica, quando olhou para a sogra de Pedro, quando olhou para todo mundo, ele já via. Opa, pensamento central é esse. Então eu tenho que atuar aqui. Porque nós vibramos nosso pensamento central. E se a nossa fé está acanhada, cabisbaixa, porque o nosso pensamento central não está muito alinhado com as leis de Deus. Voltando aqui para Boa Nova, o pensamento central de Bartolomeu ainda era a da prosperidade. Ele queria prosperar financeiramente. Bartolomeu queria ganhar espaços no mercado de peixe, de Betsaida. Ele queria evoluir, porque ele vivia ainda com os pais, com os irmãos, e eles atormentavam a vida de Bartolomeu, porque ele não se dava bem com o pai, não se dava bem com os irmãos, ele era chamado de preguiçoso, ele era chamado de tudo, e ele retrucava, vivia cabisbaixo, porque Bartolomeu estava com o pensamento central preso na prosperidade humana. E ele conversa com Jesus, e diz assim: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Parece que está falando do Brasil. Parece que Bartolomeu está aqui, mora ali na Teixeira de Gouveia. E a gente passa do Bartolomeu direto. Quando não somos nós o Bartolomeu. Porque Bartolomeu é uma postura, tá, gente? É uma postura. Aí, Jesus fala assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzia alegria? Por que você está cabisbaixo assim, homem? A Boa Nova produz alegria, é uma boa notícia. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Bartolomeu precisava modificar a ideia central da vida dele. Bartolomeu precisava vibrar em outras direções, porque a fé humana não estava funcionando com Bartolomeu.
Porque Bartolomeu talvez tivesse sido aquele homem no passado que utilizou mal a riqueza, que não consegue prosperar, que nada dá certo, que arruma confusão com todo mundo, que é perseguido. E ninguém aqui é assim, ninguém passa por isso aqui. Aqui ninguém nunca foi perseguido, ninguém nunca teve problema financeiro, ninguém teve problema no lar, ninguém teve problema em casa, ninguém quebrou um carro na rua, nenhum espelho do carro de ninguém quebrou, nenhum vidro trincou. O meu só trincou umas 5 vezes, deve ter tirado muita pedra. E aí, Jesus fala assim: a vida terrestre é a estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, é a luta comum, é a caminhada do dia a dia. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Ele queria saber se ele precisava ser forte o tempo todo. Bartolomeu queria saber que depois, se ele modificasse, ele precisava ficar assim o tempo todo, porque é difícil demais. Porque a gente sai aqui do centro espírita tinindo, parece que a gente está no aeróbus nosso, só nosso. Chega em casa, basta a pessoa falar assim: demorou para chegar, hein? Pronto, o aeróbus furou o pneu, você já vai para baixo e acabou a vibração amorosa, você já vira o obsessor. Você está pensando o quê? Eu estava no centro até agora. Enquanto você está fazendo o que aqui? Não lavou nem a louça? Eu estou vendo... Eu estou me entregando aqui. As roupas ainda estão dentro da máquina, não é possível? Isso vai morfar aí dentro, criatura? Não está motivo. Não é não? Graças a Deus. Isso é hora de chegar de futebol, menino? Com a chuteira toda suja, a casa está varrida. Ninguém entra nessa casa hoje suado. Eu falei: vou tomar banho aonde, meu Deus? Aonde que eu vou tomar banho? Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Aí Bartolomeu avança um pouco, aí ele vai escorregando e fala assim: ai, Senhor, e quando os negócios do mundo e quando os negócios do mundo nos são tão adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Era como se Jesus chegasse hoje aqui na nossa frente e falasse assim: Jesus, vamos ter um papo ali rapidinho. Homem do céu, como que eu não consigo evoluir aqui? Eu não consigo ter uma casa própria, eu não consigo pagar o meu carro, o seguro está atrasado, o plano de saúde não dá para pagar. Jesus, o que eu faço, Jesus? Eu fui fazer compra, deu mais de 500 reais, uma comprinha que eu fui fazer, saiu de cá para fazer 100 reais, como deu 500, eu ganho 1000. Jesus, como é que pode isso, gente? A gasolina acaba rápido, e quando o sol está quente, meu Deus, já evapora. Que danado é isso, meu Deus? Aí ele vai para Bartolomeu e fala assim: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-nos o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as uzes do caminho? Bartolomeu, meu filho, o que é mais importante? Qual é a ideia central da tua vida? O que você quer da sua vida? O que você está fomentando para você? Quais são as articulações que você faz durante o seu dia para se adaptar à sua realidade, meu filho? Bartolomeu, a vida é linda, a vida é belíssima, nós podemos viver com a maior simplicidade, e como nos diz o Urso Balu, no Mogli, o Menino Lobo, necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. Eu vivo com o necessário, apenas o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz.
O Urso Balu, na sua filosofia da floresta, consegue conceber a vida muito mais profundamente que Bartolomeu, que todos, a maioria de nós, todos não. Porque é só o necessário que nós precisamos para a nossa vida. O extraordinário é preocupação, são noites sem dormir, estresse, insônia, desespero, dor, choro. Quando nós soubermos administrar o nosso pensamento central naquilo que nós queremos, nós iremos encontrar o reino de Deus dentro de nós. Porque o reino de Deus não precisa de nenhum aspecto material. É um estado de espírito. E ele cura, ele nos faz sentir bem, felizes e alegres com a vida. Porque a vida é muito mais do que isso. Então, estou vendo aqui, a hora já até passou, meu Deus. Desculpa, já passei aqui uns 5 minutinhos, porque está tão bom aqui, tinha tanta coisa para falar, mas as coisas não são como a gente quer. Então eu queria agradecer e falar que todas as vezes, lembrando o nosso amigo Haroldo Dutra, amigo, né? Companheiro assim, né? Estou íntimo do homem. Colega de infância. Aí não, ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas assim, aquele nosso amigo de todos os dias. Lembrando do nosso amigo, a reflexão que ele fez, ele diz que todas as vezes que eu abri o Evangelho e me senti triste, acabrunhado, que nós possamos ver que existe sim uma pregação de Jesus para o paralítico, mas que eu também muitas vezes me sinto paralisado na vida, sem conseguir dar passos em direção ao Mestre. E todas as vezes que eu ouvi e ler uma parábola que Jesus ofereceu ao cego, que eu também possa perceber a minha cegueira espiritual, porque eu ainda não consigo enxergar a verdadeira vida. E todas as vezes que eu ver uma mulher desesperada, ou um filhinho morrendo, adoecido, com febre, e a nossa sogra também estiver doente, que possamos perceber que muitas vezes nós temos dentro de casa pessoas precisando de nossa ajuda, e que muitas vezes não conseguimos acolher seus corações porque estamos advertidos e absorvidos pelas coisas da vida. E todas as vezes que eu ler no Evangelho do Cristo, que Ele curou, que Ele dissipou as trevas, que Ele expulsou os espíritos imundos, impuros, que hoje nós sabemos que são nossos irmãos obsessores de outras vidas, que nós também possamos entender que nós queremos a paz em nossa vida, e nós queremos essa paz para hoje. E se nós não conseguimos essa paz de hoje, de agora, tenhamos calma, porque a paz é construída no caminhar. E se os erros ainda existem, e se nós estamos aturdidos, e se nós ainda estamos acabrunhados com nossa própria mente e desequilibrados, não fiquemos tristes, porque Jesus disse que os filhos prediletos dele eram aqueles que estão desesperados, eram aqueles que estão doentes, porque ele não veio para os sãos, veio para os doentes. E a sua promessa de vida eterna é de alegria, é de paz, é de esperança. Então que abramos nossos sorrisos, aprendamos com Bartolomeu, aprendamos com todas aquelas experiências que nos rodeiam, e que possamos ser pessoas muito melhores do que fomos alguns minutos atrás e que queremos ser algumas horas adiante. Muito obrigado, gente. Obrigado, boa noite.